Relatório da Polícia Federal afirma que Bolsonaro tinha plena consciência dos planos para o golpe. E você vai ver também. Pesquisa mostra que cigarro eletrônico tem 6 vezes mais nicotina do que cigarro normal. Inteligência artificial ajuda a Prefeitura de Porto Alegre a identificar mais de 2.600 buracos de rua. Desníveis e imperfeições na pista, como esses, dificultam o trajeto de pedestres e motoristas. Em busca de melhorias nas ruas de Porto Alegre, um sistema de inteligência artificial foi contratado pela Prefeitura. Israel fecha acordo de cessar fogo com o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. E ainda, Palmeiras e Botafogo fazem decisão do Campeonato Brasileiro na noite de hoje. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, logo após o ministro Alexandre de Moraes quebrar o sigilo do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, foram divulgados alguns trechos do documento. E eles mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria planejado, atuado e de forma direta e efetiva nos atos golpistas. Vamos ver na reportagem. Novos detalhes do relatório final divulgado sobre as investigações da tentativa de golpe de Estado mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que tinha interesse em realizar um golpe de Estado. De acordo com a PF, para dar prosseguimento à execução do plano criminoso, o grupo iniciou a prática de atos clandestinos como promover a abolição do Estado Democrático de Direito, dos quais Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa. Em depoimento, Mauro Cid, principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, diz que o então presidente recebeu o documento diretamente do assessor Felipe Martins e do advogado Amaury Feres Sade e pediu alguns ajustes. A minuta detalhava diversos considerandos que são fundamentos dos atos a serem implementados que alegavam interferências do Poder Judiciário no Executivo, atingindo medidas extremas, como até mesmo a prisão de autoridades e a realização de novas eleições. Uma das informações divulgadas dizia que foi apreendido com um assessor de Braga Neto um manuscrito chamado de Operação 142, que pretendia colocar tropas nas ruas e finalizava dizendo: Lula não sobe a rampa. Ruim para as finanças e também para a saúde. Uma pesquisa aponta que usuários de cigarros eletrônicos têm até 6 vezes mais nicotina no sangue do que os fumantes de cigarros convencionais. Além disso, eles relatam mais problemas de saúde mental. A saúde dos jovens do estado de São Paulo está causando preocupações nas autoridades de saúde. São eles os maiores usuários de cigarros eletrônicos e que podem apresentar um quadro de saúde ameaçado de uma hora para outra. Uma pesquisa do INCOR, o Instituto do Coração, mostrou um resultado grave e assustador. O estudo apontou que quem usa cigarro eletrônico com frequência tem, em média, até 6 vezes mais nicotina no sangue do que quem fuma um maço de cigarro convencional por dia há cerca de 25 anos. Jovens se tornam de dependentes em pouco tempo de uso e os exames revelam que o comprometimento da saúde também chega mais cedo. A comercialização dos chamados vapes e pods é proibida pela Anvisa, mas não significa que é difícil de encontrar. Em várias cidades do estado de São Paulo, usuários foram entrevistados usando o cigarro eletrônico livremente. Por isso, é cada vez mais comum encontrar nos hospitais pessoas jovens com problemas pulmonares graves. A pesquisa do INCOR mostrou também que 3 em cada 10 usuários de cigarro eletrônico relatam problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Tudo indica que o vício seja causa e efeito desse mal.
Para falar mais sobre esse assunto, que, como disse aí na reportagem, preocupa muita gente, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a médica Jaqueline Issa, ela que é doutora em cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Primeiro, então, eu peço que você, como especialista, comente para a gente o resultado dessa pesquisa. Por que um fumante de cigarro eletrônico pode ter uma quantidade de nicotina 6 vezes maior no sangue do que uma pessoa que fuma um cigarro normal? Basicamente, o estudo avaliou 417 usuários, em pessoas que estão começando a usar, então são usuários ainda eventuais, e naqueles que tinham uso frequente, foi 13% da amostra, frequente e intenso, eles tiveram esse nível bastante elevado. Isso aconteceu porque o tipo de nicotina do cigarro eletrônico, que a maior parte dos jovens usa, é um cigarro descartável que contém sal de nicotina. O sal de nicotina, ele promove uma absorção rápida, o indivíduo não tem nenhum incômodo, então faz com que o uso seja abusivo e excessivo. Então, esse conjunto de fatores faz com que o indivíduo, por exemplo, às vezes dê 1.000 tragadas, 1.500 tragadas por dia, coisa que alguém que fuma um cigarro dá 200 tragadas. Cigarro não, um maço de cigarro, né? Então, isso explica essa concentração elevada nesse grupo de pessoas e, consequentemente, a dependência que se instala de forma rápida, intensa, impedindo muitas vezes que o indivíduo deixe de usar o produto mesmo que ele queira. Olha, doutora, que alerta importantíssimo que você acaba de fazer. Então, uma consequência direta disso é a dependência maior. Ou seja, parar de fumar um cigarro eletrônico é mais difícil do que parar um cigarro normal, que já é complicado, né, doutora? A gente percebe pela precocidade que a gente tem recebido jovens, coisa que eu não recebia antes, né? O usuário de cigarro comum vinha parar de fumar lá pelos 30, 35, 40, 50, 60. A turma do eletrônico está com 22, 25, desesperada, querendo deixar de usar e não conseguindo. E, doutora, outro dado preocupante que esse estudo revelou é que o cigarro eletrônico também causa transtornos mentais, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Problemas pulmonares e outros no corpo já é bastante sabido, mas essa questão dos problemas mentais é outro alerta também, né, doutora? Sem dúvida. Eu não diria que é a causa, mas o que acontece? É bem provável. Isso já existia para o cigarro convencional. Mas agora isso está se mostrando mais evidente também no cigarro eletrônico. As pessoas usam nicotina para reduzir sintomas de ansiedade. Só que como essa nicotina vem em alta concentração, a própria ausência da nicotina também gera ansiedade. Aí você tem um ciclo vicioso, onde o indivíduo tem ansiedade e usa cigarro eletrônico. Ameniza os sintomas, só que a falta da nicotina também gera ansiedade. Então, você tem uma condição que o agravo da ansiedade é mais frequente. Agora, a boa notícia é que a gente tem de estudos de trabalho convencional e também de eletrônico, que o indivíduo, quando deixa de usar, há uma estabilidade da questão da saúde mental. Parar de usar nicotina faz bem para a saúde mental das pessoas. E quem já tiver essa situação presente, não procure tratar usando cigarro eletrônico, porque só vai agravar essa condição. Olha, que alerta importante. E as suas palavras, como especialista, profunda conhecedora do assunto, só reforçam a ideia de que esse é um problema de saúde pública e as autoridades também têm que tomar medidas para combater esse mal, não é, doutora? Isso é uma epidemia no mundo, no nosso país, como o estudo mostrou. Hoje ela é, vamos dizer assim, mais frequente em pessoas de poder aquisitivo alto, alta escolaridade, perfil do usuário, poder socioeconômico elevado. Então,
Graças a Deus que não atingiu as classes mais baixas, porque isso, do ponto de vista epidemiológico, é um sério risco à saúde pública do Brasil. Porque essas pessoas vão depender do Sistema Único de Saúde para poder tratar da dependência nicotina. E nós já temos 20 milhões de fumantes para parar de fumar. A crescer uma massa que precisa do SUS para se tratar, sem dúvida nenhuma, é um peso enorme para o país, desnecessário. As pessoas de média e alta renda, elas têm plano de saúde, ou têm recursos próprios, elas se viram para poder deixar de usar isso. Mas quando atingir o público maior, numa situação de se pensar numa situação de querer regulamentar não, permitir a comercialização do produto, isso só vai alastrar o consumo, atingindo classes sociais hoje que estão protegidas. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a médica Jaqueline Issa, ela que é doutora em cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutora, eu quero agradecer muitíssimo esse alerta tão importante que você fez aí para o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. A gente muda de assunto agora para falar que um sistema de inteligência artificial foi criado para monitorar buracos nas ruas. E a tecnologia foi contratada pela Prefeitura do Rio Grande do Sul. A repórter Kátia Fantin vai mostrar agora os resultados. Acompanhe. Desníveis e imperfeições na pista como esses dificultam o trajeto de pedestres e motoristas. Em busca de melhorias nas ruas de Porto Alegre, um sistema de inteligência artificial foi contratado pela Prefeitura e já identificou mais de 2.000 buracos nas ruas, em um mês de monitoramento. O projeto utiliza veículos de aplicativos equipados com câmeras e sensores para monitorar as condições das vias em tempo real e direcionar os reparos necessários. Conforme o veículo anda e registra as imagens, a inteligência artificial lê os dados em tempo real e assim identifica as imperfeições na pista. Os registros, em seguida, são enviados a um sistema para agilizar a execução dos reparos. Dos 3,4 mil quilômetros de vias em Porto Alegre, 49,57% já tem informações coletadas pelo sistema. Essa tecnologia também já está em uso em outras cidades, como Curitiba, São Paulo e Recife, e promete acelerar os reparos nas vias e garantir mais eficácia nos serviços. E veja a seguir, Israel fecha acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. E ainda, Palmeiras e Botafogo fazem a grande decisão do Campeonato Brasileiro nesta noite. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou o acordo de cessar-fogo nos bombardeios contra o Líbano e o grupo terrorista Hezbollah. E esse acordo vai valer por 2 meses. A expectativa é de início já nesta quarta-feira. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou um acordo de cessar-fogo nos bombardeios israelenses no Líbano contra o Hezbollah. A expectativa é que o acordo entre em vigor nesta quarta-feira. O acordo está sendo intermediado por Estados Unidos e França. Em pronunciamento televisionado, em tom de vitória, Netanyahu disse que impôs um retrocesso de décadas ao Hezbollah e que os habitantes do norte de Israel irão voltar para suas casas. Mas o país vai voltar a atacar caso os extremistas não cumpram com sua parte do acordo. Segundo a agência de notícias Reuters, a proposta previa a interrupção dos ataques por 2 meses e a retirada das forças israelenses das fronteiras sul do Líbano. Por outro lado, o Líbano poderia retornar suas tropas para as fronteiras e o Hezbollah levaria suas armas para o norte do país. Ainda nas negociações, estava a possibilidade do exército israelense poder realizar ataques na fronteira sul do Líbano, caso ocorra algum tipo de ameaça. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo ao jornal. E agora há pouco, né, Pedro? Acabou uma das novelas do futebol brasileiro. Conta pra gente. Pois é, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. O goleiro Hugo Souza foi finalmente comprado pelo Corinthians. O Timão pagou 800 mil euros para o Flamengo, valor que equivale a 4 milhões e 800 mil reais. O goleiro assinará um contrato para defender o time paulista por 4 anos. As negociações duraram mais de 2 meses. No total, o Corinthians desembolsou 7,3 milhões de reais. O valor inclui 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão de pagamento de 3 multas, pelas 3 vezes que ele enfrentou o Flamengo enquanto estava emprestado para o Corinthians, e mais os 4,8 milhões de hoje. Legal, né? E a gente fala agora de Campeonato Brasileiro. Hoje nós teremos o jogo mais esperado de todo esse Brasileirão. Líder e vice-líder se enfrentam em uma espécie de final desse campeonato de pontos corridos, Pedro. Isso mesmo, Kleber. Palmeiras e Botafogo se enfrentam às 9h30 da noite, em um dos jogos mais tensos do ano. Os dois times estão empatados na liderança, com 70 pontos. E caso algum time vença, praticamente uma mão já estará na taça. O Allianz Parque vai ser palco de um confronto histórico na noite de hoje. A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras aumentou nos últimos anos. Os dois times se tornaram protagonistas do Campeonato Brasileiro desse ano e do ano passado. As equipes só dependem de si para serem campeãs. Estão empatadas com 70 pontos. O Palmeiras só ocupa a liderança por ter uma vitória a mais do que o Fogão. Caso algum dos times vença a partida de hoje, o título será muito bem encaminhado. O momento do Verdão é melhor. O time paulista vem de 2 vitórias e encostou no Fogão, que foi líder por 20 rodadas do campeonato. Já o time carioca vive a pior fase do seu ano. Foram 3 empates consecutivos e 2 deles foram dentro de casa, contra times da parte de baixo da tabela. Se o Botafogo vencer, a torcida vai estar muito próxima de comemorar o primeiro título brasileiro do clube na era dos pontos corridos. Se o Palmeiras vencer, o time poderá igualar o recorde do São Paulo, com 3 títulos consecutivos do Brasileirão. Em caso de empate, o campeonato vai pegar fogo e será decidido nas últimas 2 rodadas. E além dessa final antecipada desse jogão, nós ainda teremos mais partidas hoje pelo Brasileirão, Pedro? Isso mesmo, Kleber. E temos jogos de 2 rodadas. A 35ª rodada ainda não acabou. Daqui a pouco, às 19 horas, o Fluminense recebe o Criciúma no Maracanã. Ambas as equipes lutam para fugir do rebaixamento. E o jogo que fecha a 35ª rodada é às 8 horas, entre Fortaleza e Flamengo. Uma briga na parte de cima da tabela, com times que ainda têm uma pequena chance de título. E aí sim, a 36ª rodada começa, com 2 jogos às 9h30. O Galo recebe o Juventude no Estádio Independência, ainda cumprindo punição pelas confusões na Copa do Brasil. Por isso, joga fora do seu estádio e sem público. E fechando os jogos de hoje, a grande decisão do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo se enfrentam em busca do título de campeão brasileiro de 2024. Tá certo, então, Pedro, muito obrigado pelas informações e amanhã você volta com mais notícias do esporte e, é claro, com o resultado desse jogão de hoje à noite. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Até a próxima. Até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.